Olá, olá, salve, salve. Bem-vindo à aula 5 do nosso curso. Hoje será um dia dedicado a experimentar várias energias, várias narrativas diferentes para propostas variadas nos trabalhos com a biblioterapia. Então, seja bem-vinda, bem-vinda. Vou puxar aqui o nosso arquivo para guiar a nossa jornada. Então, nesse momento, no curso presencial, eu faço algumas rodas, né? E essa é uma delas. Então, como de praxe, eu coloco uma espécie de mandala ao centro, né? As pessoas vão se aproximando, já vão se sentindo atraídas, já dá vontade de pegar, de folhear. E isso eu sempre incentivei que fosse feito, né? De olhar com as mãos. Agora, em tempos de pandemia, é mais complicado, né? Ou teria que usar luva, ou teria que todo mundo passar álcool gel antes. Mas ver com as mãos é ativar, como dizia o Paulo Freire, a curiosidade menina. Então, a nossa arte é a arte de atiçar. Então, nós já fizemos rodas com alguns livros de literatura infantil e juvenil, e vocês viram que eles podem ser utilizados para todas as idades. Eu sou uma entusiasta da potência terapêutica da literatura infantil e juvenil. Depois fizemos um círculo com degustação de livros de imagens e agora tem aqui literatura brasileira, estrangeira e com energias diferentes. Então, o que a gente vai fazer hoje é experimentar. Então, como de praxe, eu sugiro que você preste atenção na sua linguagem corporal. O que é que o teu corpo sente a partir do que vai ser oferecido aqui. E utilize o seu caderno de bordo para capturar essas ressonâncias, né? Para aproveitar mais. Então, hoje, antes dessa degustação, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de biblioterapia. Então, depois vamos degustar esse variado acervo para que você sinta no corpo e se inspire para fazer a sua própria curadoria. Essa palavra é muito interessante, né? Porque curador é aquele que cura a dor. É aquele que escolhe o que mostrar. Então, a gente conhece a alma da pessoa pelo que ela se alimenta e pelo que ela oferece nos trabalhos. Então, ao invés de olhar para o lado e seguir um formato previamente estipulado, ousa olhar para você, ousa ativar a linguagem, a atenção à linguagem corporal para você descobrir aonde está a tua alma, qual é o seu acervo do coração, aquele que já transformou você. É com ele que você vai começar a trabalhar, né? É olhar as estantes, os livros que você já tem com outros olhos, revisitar, avaliar quais foram os que fizeram profundas transformações com você, e é esse acervo que vai iniciar o trabalho, e até o último suspiro a gente vai enriquecendo, conhecendo outros títulos, e é aos poucos e o possível. E vamos fechar a nossa aula de hoje com sugestões para o caderno de bordo, como de praxe. Então, minha gente, os tipos de biblioterapia. Na minha visão, até o momento, são 2 tipos de biblioterapia. Uma que eu chamo de fruição e outra que eu chamo de clínica. Como assim?
Então, vê que nesse desenho aí do lado esquerdo, parece que passou uma guerra ali, né? Tá tudo sobre os escombros, tá tudo meio destruído, essa escada tá muito frágil, tá preto e branco, tá vendo isso? Mas para onde que ele está dirigindo a atenção dele? Para outros universos, para outros planetas, e tem ali todo um colorido. Então, de fruição para mim é como se fosse um desvio, independente da situação que a pessoa está sentindo, através da memória, através da imaginação, através de uma narrativa, de uma história, a gente pode ir para outro lugar, a gente pode ir para onde quiser. Então, por exemplo, eu fui voluntária no Vive e Deixe Viver, que é um instituto, uma associação de contadores de história para crianças hospitalizadas, e eu fui testemunha disso muitas vezes, né? Então, muitas vezes a situação era complicada, né? Crianças queimadas, crianças, enfim, confinadas ali. Eu era voluntária no Hospital Getulinho aqui em Niterói, que tinha sérios problemas, né, assim, de infraestrutura. Então, independente daquela situação, quando começava uma história e todo mundo entrava naquela brincadeira, a gente ia para outro lugar e a gente se divertia muito, independente da situação. Eu costumo até lembrar de um encarte do jornal quando faleceu Oscar Niemeyer. Nesse encarte tinha um samba que ele compôs em companhia de um enfermeiro dentro da UTI. O samba dizia assim: assim vou eu, tranquilo da vida, à espera da noite já solta no ar, com um manto de estrelas que se anuncia e que se multiplica nas águas do mar. Olha que espetáculo! Então, ele não foi reduzido por aquela condição, né, de estar numa UTI, de estar num momento terminal de vida, ele já estava habitando outro planeta. Então, é sobre isso que eu estou falando. Eu tenho a filha de uma amiga, que ela é arte terapeuta maravilhosa, e a filha dela um dia aprontou e ela disse para a filha: vou te deixar de castigo no quarto, sem celular, sem computador, sem nada. E sabe o que a filha disse para ela? Não tem problema, eu brinco com a minha cabeça. Pois é, biblioterapia de fruição é justamente essa capacidade de brincar com a cabeça, da gente fugir da situação, desviar do contexto, seja ele qual for, para respirar, para se divertir, para ter leveza, tá? Então, isso para mim é biblioterapia de fruição. E biblioterapia clínica, o que é isso? Olha lá, tá vendo que na imagem essa menina está dando a mão para a sombra dela? Então, tem certos assuntos que são tão doídos, né, que a gente foge deles. Mas é impressionante que quanto mais a gente foge, mais ele aumenta, né? Então, é preciso olhar para ele, seja um luto de alguém muito amado que se foi, seja uma relação que se desfez, seja uma doença. Então, vamos supor que a pessoa está com câncer. Se fosse uma biblioterapia de fruição, a gente ia ler uma poesia, uma história para a pessoa descansar um pouco. Mas na biblioterapia clínica, a gente vai falar sobre isso. Vai deixar a pessoa expressar o que ela está sentindo, quais são os medos. E vamos usar literatura que dialogue com isso. E essa que eu, sinceramente, acredito que seja a grande beleza também desse trabalho, porque a dimensão da sensibilidade e da beleza estética parece arar o campo para a gente poder fazer esse contato com o que dói. E aqui vocês vão ter alguns exemplos disso. Então, essa é uma definição que consta no meu livro Vivências em Biblioterapia,
que pode ser adquirido aí através do site. No site, na verdade, tem as primeiras 43 páginas gratuitas que você pode acessar, tá? Uma grande referência, nós já vamos ter, né, mais para frente a aula sobre as bases conceituais, mas um grande nome aqui no Brasil é a Clarice Caldin, que dentro da biblioteconomia, já lá atrás, ela é uma das pioneiras, ela não só abordou essa temática, como deu disciplinas, né, com longas, com extensas carga horária, e deu um grande contributo na área, né? Então, ela tem esse livro, que é um livro base, para quem quiser também aprofundar nessa temática, que é o Biblioterapia, um cuidado com o ser. E nesse livro, ela atribui, né, dois tipos, ela descreve dois tipos de biblioterapia, de desenvolvimento e clínica. Então, lá na página 13, diz assim: a biblioterapia é dividida em duas categorias: biblioterapia de desenvolvimento e biblioterapia clínica, sendo a primeira desenvolvida por bibliotecários e a segunda por psicólogos clínicos. Então, é uma definição dada pela Caldin que eu acho um pouco complicado esse liame entre o que é da psicologia e o que é da biblioteconomia. Eu acho que, na verdade, o humano é muito complexo e essas fronteiras ficam um pouco não definidas, né? Então, se a pessoa ama os livros e coloca os livros a serviço do cuidado, independente da formação, vai ser um trabalho que pisa no território da psique, né? Então, é como se fosse uma psicologia. Mas é claro que a pessoa, tendo conhecimentos da área da psicologia, da psicanálise, ela vai ter mais instrumentos de aprofundamento, né? Porque o que as narrativas fazem, acordam outras narrativas que muitas vezes estavam fossilizadas, não é? Então, mas eu acredito sinceramente que todas elas sejam desenvolvimento, né? E uma requer um saber mais específico, né, desses caminhos da psique, e outra pode ir até um certo ponto. Mas, mesmo dentro da formação em psicologia, nós aprendemos que somos humanos e que cada um deve aprender a identificar até que ponto você é capaz de dar conta ou não, né? Então, todos nós temos os nossos limites. É porque eu tenho um diploma de psicologia que eu vou estar pronta para lidar com todo tipo de dor, de situação? Claro que não, né? Então, eu posso identificar até onde eu posso ir e posso encaminhar. Por isso que quem trabalha com isso é bom que tenha uma rede de apoio, né? Porque se tiver alguma situação que tem um desdobramento mais profundo, se você sentir que não dá conta, que você possa encaminhar. Então, em cada cidade tem, muitas vezes, né, ou algumas vezes, serviço de psicologia aplicada, atendimentos sociais. Então, é bom ter isso, né? Mas a gente está aqui falando dos tipos. Então, vamos aqui já começar a fazer a nossa degustação. Então, vamos começar com o Milor Fernandes. Ele tem uma frase que eu adoro, que é mantra, que é o devagar e sempre.
que é o que a gente faz nessas rodas, né? A gente chama para reflexão, para um outro tempo de desacelerar, para poder pensar. Então, o Milor, no Cadernos de Literatura, né, do Instituto Moreira Salles, essa ilustração foi feita por ele mesmo, ele traz algumas coisas assim. Quem sorri sempre ou é um idiota total ou tem a dentadura mal ajustada. Um homem é adulto no dia em que começa a gastar mais do que ganha. O problema de ficar na fossa é que lá só tem chato. Não existe tendência para engordar, existe tendência para comer. Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem. Então, vocês percebam assim, que isso tudo é leve, faz a gente rir. Então, a gente pode dar um tom de leveza, independente da situação, né? Mas o Milor tem um livro pequeno que se chama O Livro Vermelho dos Pensamentos de Milor. São vários fragmentos. E olha que preciosidade esse trecho que está aí. Pensar é a todo momento e a todo custo. Pensar dói, cansa e só traz aborrecimentos. Melhor é não pensar. Mas pensar não é facultativo. Se o cérebro, a mínima parte dele que seja, deixa de estar alerta por um momento, penetram lá como parasitas difíceis de erradicar ideias vindas da imprensa, do rádio, da televisão, da propaganda geral, dos produtos em série, do consumo degenerado, dos doutores em lei, arte, literatura, ciência, política, sociologia. Essa massa de desinformação, não só inútil como nociva, nos é, aliás, imposta de maneira criminosa nos primeiros anos de nossa vida. E se algum dia chegamos a pensar no verdadeiro sentido do termo, todo o restante esforço da existência é para nos livrarmos de uma lamentável herança cultural, pois, infelizmente, o cérebro humano é um dos poucos órgãos do corpo que não tem uma válvula excretora. E as fezes culturais ficam lá, nos envenenando pelo resto da vida, transformando o mais complexo e mais nobre órgão do corpo numa imensa fossa, imunda e fedorenta. Um lamentável erro da criação. Então, sente como o autor é o mesmo, mas sente como a energia mudou? Essa narrativa é um tapa na cara, né? Então, o cérebro não tem uma válvula excretora e as fezes culturais ficam lá, nos envenenando para o resto da vida. A não ser que a gente faça esse exercício tão subversivo que é de se reunir para pensar, para falar, para ter uma consciência mais ampliada, ampliar a leitura de nós mesmos, a leitura do outro, a leitura do mundo. Não é? E o nosso trabalho favorece muito isso. Essa é a imagem que está no livro O Menino que Tinha Medo de Errar, da Andrea Viviana Taubman, para trazer um outro trecho que eu acho fundamental do Milor nesse mesmo livro. É fundamental aprender a conviver com o medo, perder o mais cedo possível a esperança de nos livrarmos dele. Guimarães Rosa disse com sabedoria: cada dia, cada hora, o homem aprende uma espécie nova de medo. Vivemos com medo físico, com medo econômico, com medo metafísico, diante da própria ameaça existencial que faz de nossos dias uma caminhada irreversível para a doença, para a velhice e para a morte, para o desastre. O medo é a mais fiel de nossas qualidades, nosso definitivo companheiro. Mesmo no silêncio, no escuro ou sobretudo aí, não nos deixa.
Quando o lugar é terrível, a situação desesperadora, as forças nos abandonam, a coragem nos deixa, o medo fica e cresce. Segue-nos como uma sombra e inúmeras vezes se confunde com ela. Nasce conosco e se nos mata, morre conosco. Respira fundo, minha gente. Olha para isso. Olha o que Miller está dizendo. O medo é o nosso definitivo companheiro. Então é melhor a gente parar de achar que tem que parar de ter medo para poder fazer alguma coisa. A gente vai com ele mesmo. Tem um trecho lindo do Lições de Feitiçaria do Rubem Alves, que eu uso muito aqui no consultório. Então, sente a energia desse trecho. Uma aranha fez uma teia num canto do meu escritório. Eu a descobri ontem e com a minha vassoura tratei de me livrar dela. Teias de aranha são sinais de descaso e eu não queria que aqueles que me visitam pensassem mal de mim. Mas hoje ela está lá, está no mesmo lugar. Durante a noite refez sua teia. Lá está ela, segura e feliz, pendurada sobre o vazio. Não existe hesitação alguma nos seus passos. Suas longas pernas se movem sobre finos fios de sua teia com tranquila precisão, como se fossem dedos de um violinista dançando sobre as cordas. Sua teia é coisa frágil, feita com fios quase invisíveis, e no entanto é perfeita, simétrica, bela, perfeitamente adequada ao seu propósito. Mas o fascínio tem a ver com aquilo que não vejo, só posso imaginar. Imagina aquela criaturinha quase invisível, suas patas coladas à parede. Ela vê as outras paredes tão distantes e mede os espaços vazios. E só pode contar com uma coisa para o trabalho incrível que está para ser iniciado: um fio, ainda escondido dentro de seu corpo. E então, repentinamente, um salto sobre o abismo e um universo começa a ser criado. Então vejam que a teia da aranha é a casa dela, é onde ela capta o alimento, é vital para ela. E olha a reflexão que o Rubem Alves observou, né, e nos trouxe, que esse momento aranha, né, que ela salta no abismo contando com um fio que só tem dentro dela. Isso te faz lembrar alguma coisa? Qual foi o momento que você viveu e que seria essa sensação, né, de dar um salto no abismo com um fio que só tem dentro de você? E assim o universo começa a ser criado. Então, esse é um exemplo de pergunta que pode ir para uma roda depois de um trecho desse. Você pode usar até um barbante ou um fio de lã, e cada um que vai falando, depois de falar, ele joga o fio para outra pessoa, porque assim vai fazendo uma teia entre os participantes, né? Isso também é uma ideia que você pode utilizar. E é muito bonito, assim, evocar as narrativas das pessoas, né? Então, esta é uma outra energia, diferente do Milor, diferente do riso, diferente do susto. É uma outra narrativa. Mulheres que correm com os lobos. Você já leu esse livro? Você já ouviu falar? Pois mulheres no mundo inteiro se reúnem para ler coletivamente esse livro. É um livro Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, da Clarissa Pinkola Estes. Então, um trechinho dele. Já vi mulheres cumprindo longos expedientes em empregos que desprezam só para poder comprar objetos caríssimos para casa, o parceiro, os filhos, enquanto deixam em segundo plano outros talentos consideráveis.
Já vi mulheres insistindo em limpar tudo dentro de casa antes de poder se sentar para escrever. E todas sabemos que há algo de curioso na limpeza doméstica. Ela nunca termina. Um jeito perfeito para paralisar a mulher. A mulher precisa ter o cuidado de não permitir que excesso de responsabilidade ou respeitabilidade roubem o tempo necessário para os seus êxtases, improvisos e repousos criativos. Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não à metade do que ela acredita ser seu dever. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. Como é isso para você? Você consegue criar o seu espaço para você se espalhar, os seus repousos criativos? Isso combina também com um poema da Marta Medeiros que eu utilizo muito aqui no consultório, né? Dizer não para você é como fincar em mim mesmo um prego. Crucificado seja o meu amor. Dizer não para você é flagelo fecundo, me firo inteiro e cego. Dizer não para você é um tour pelo inferno. É difícil, né? Mas é necessário. Muitas vezes a gente não diz não para o outro e o nosso corpo começa a adoecer, a somatizar. Então, o sintoma também é uma voz. E às vezes a gente fica doente que é para ter a oportunidade de ser saudável. E aí a gente desacelera, a gente descansa, a gente pede ajuda, a gente aceita ajuda, não é? São outras reflexões possíveis. Então, vamos seguindo, sente um pouco essa imagem. Uma outra energia agora, da Eliane Brum, jornalista, escritora, nesse livro Meus Desacontecimentos. Nossa vida é nossa primeira ficção. Como contadora de histórias reais, a pergunta que me move é como cada um inventa uma vida, como cada um cria sentido para os dias quase nu e com tão pouco, como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa, como cada um habita-se. Desta vez, fiz um percurso de dentro para dentro, me percorri. Lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem aquele que lembra. Recordações são fragmentos de tempo. Com elas, costuramos um corpo de palavras que nos permite sustentar uma vida. Esta é a minha memória, dela eu sou aquela que nasce, mas também sou a parteira. Viu? Vou repetir essa parte. Ó. Esta é a minha memória, dela sou aquela que nasce, mas também sou a parteira. No prelúdio ela diz, lembro que quando tudo começou era escuro. E hoje, depois de todos esses anos de labirinto, todos esses anos em que avanço pela neblina, empunhando a caneta diante do meu peito, percebo que o escuro era uma ausência de palavras. Essa escuridão é minha pré-história. Eu antes da história, eu antes das palavras. Já é outra energia. E na última página desse livro dela, tem um trecho também que eu uso muito. Até bem poucos anos atrás, dizer de mim para mais de meia dúzia de pessoas me fazia suar frio, tremer e gaguejar até a paralisia. Sentia que catástrofes poderiam acontecer se eu dissesse de mim.
estancava minha fala, em um segundo deixava de ser uma mulher adulta para virar uma menina balbuciante. Aos poucos percebi que só poderia me colocar diante do outro, de todos os outros, como eu era, quebrada, com toda a integridade das minhas fraturas, das quais finalmente fiz um vitral. Uma quebrada diante de quebrados. Esse é o pacto em meus encontros públicos. Ainda em 2012, durante uma palestra numa favela do Rio, um homem comentou referindo-se à minha fragilidade exposta. Achei, num determinado momento, que você se desmancharia. Respondi, eu quase me desmancho, quase. Minha força é, agora eu sei, saber-me quebrada. Libertei as letras e elas emergiram dos meus abismos como voragem. Voltei a escrever, dessa vez, uma vida para mim. Então, minha gente, isso também é um trecho bom para a gente falar da nossa postura, né, ao trabalhar com a biblioterapia, porque não é um trabalho do ego, não é um trabalho de educação bancária, onde eu tenho saber e vou depositar nos outros. Não, não tem essa hierarquia. Pelo contrário, a gente se assume inacabado, é uma quebrada diante de quebrados, é um pacto com as pessoas, né? Isso é um trabalho da alma. Então, a gente não está em destaque, a gente está na roda, provocando, mas priorizando, abrindo espaço para as narrativas, né? Vamos para outra energia? Então, respira. Se imagina nessa água quentinha, nesse lugar silencioso. Fazer um trecho da Água e os Sons do Gaston Bachelard. Dos 4 elementos, somente a água pode embalar. Ela é o elemento embalador. Este é mais um traço de seu caráter feminino. Ela embala como uma mãe. A água leva-nos, a água embala-nos, a água adormece-nos. A água devolve-nos a nossa mãe. Que dialoga com um trecho do livro Menino de Belém, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Naquele momento solitário, as águas pareciam imitar o movimento amoroso do colo das mães, quando o carinho ou a dor dos filhos são demais. E as águas iludiam a lembrança do menino ao imitar a doce ausência da mãe, geradora de todos os nascimentos. Repara agora no seu corpo, como talvez ele esteja mais relaxado. Então, há palavras que são como se fosse um carinho, ela dá um colo pra gente, né? Faz com que o teu corpo relaxe. E tem palavras que são um tapa, né? Um susto, um soco. Vamos para uma outra narrativa. Vai sentindo aí o que o teu corpo está achando. Vamos agora para um poema da Astrid Cabral. Nesse livro, Palavra na Berlinda, ela diz: inveja de Vishnu. Nunca me livrei da inveja de Vishnu e seus múltiplos braços. Se eu fosse Vishnu, pensava, não precisaria escolher entre ninar o bebê ou rabiscar o poema. Sempre haveria mãos tecendo simultâneas fios da vida e da palavra. Agora vamos para uma outra energia, a energia do Sérgio Vaz, que fundou a Cooperifa, e ele escreve assim, esse livro Literatura, Pão e Poesia. Minha poesia é bipolar, ora com um sorriso no rosto, ora com uma pedra na mão. Então, o Sérgio Vaz foi o fundador de um sarau na periferia de São Paulo. Eu estive lá. É um trabalho fantástico, muito inspirador,
que melhor do que falar sobre ele, eu vou mostrar um pequeno trecho de um vídeo do YouTube, onde é ele mesmo que conta essa história e vocês vão poder sentir pelas imagens a energia desse lugar. Eu estive lá, minha gente, esse teu projeto está ligado com os jovens de periferia, é ele que dá o método para gente. Então, eu vou buscar esse trecho do vídeo do YouTube para que você possa conhecer e se inspirar. O Cooperifa, meu quilombo cultural, é poesia, literatura marginal. O Cooperifa, no risco da caneta, é periferia, academia das letras. Nós estamos num bairro aqui que nos anos 80 e 90 já foi considerado o Vietnã do Brasil, violento. E as pessoas que estão aqui, grande parte, mentiam que moravam em outro lugar para conseguir emprego. O sarau não é por mal, o silêncio é uma prece. Louco mais que lindo, as palmas que aquecem. A Cooperifa é realizada todas as terças-feiras no Bar do Zé Batidão, no bairro Parque Santo Antônio, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Ela surgiu em 2001 e envolve diversas ações culturais na região, como o Cinema na Laje. A ação mais famosa é o Sarau da Cooperifa. Julieta, Romeu, extravasando sentimentos, artista cidadão, expressando o pensamento. O mais importante de tudo foi a autoestima que ela trouxe para o bairro. As pessoas se sentem orgulhosas de dizer que moram onde acontece o Sarau da Cooperifa. Eu escrevi Quilombo Cultural, tentando fazer uma homenagem à Cooperifa e, para minha honra, né, virou um hino. Rei é o momento, a hora é agora. No traço da escrita, no rastilho da pólvora, no verso, na prosa que vem do coração. Respeito e união sem vaidade, irmão. Etnia, religião, tua raça, tua cor. Cada um na sua, todos têm o seu valor. Quando a gente começou a escrever, a gente queria só se vingar do passado. Só que com o tempo, a poesia foi consertando a gente e a gente foi consertando a poesia. Pode crer, esperei a semana inteira. Rei, finalmente, hoje é terça-feira. Vou subindo a ladeira, vou no passo a passo do swing, do balanço, ritmando do compasso. Para nós, a literatura, ela tem o poder de cidadania. Não é a arte pela arte. Cooperifa, meu quilombo cultural, é poesia, literatura marginal. Nós temos uma biblioteca dentro do bar. Talvez tenha um bairro nobre que não tem uma biblioteca. E nós temos, nós construímos essa biblioteca. Porque a gente precisa de literatura, necessita de literatura. Cooperifa, academia das letras, no risco da caneta, contemplando o luar. Chegando inspiração de todo lugar, num balão pelo ar, flutuando ele vai pro infinito azul. Nós agarramos a literatura como quem agarra o cajado para se manter em pé. Tem que acreditar e não fugir da luta. Chega, cola, que a causa é justa. Truta, escuta, ó, é de cor. Lê é poder, fazer chegar melhor. E depois que você vai começar a fazer o sarau, mudou a cara da periferia, né? E hoje tem saraus por diversos lugares, mas são tudo filhotinhos dos nossos. Que o sarau da Cooperifa quem criou foi eu e Sérgio Vaz. O Cooperifa, meu quilombo cultural, é poesia, literatura marginal. O Cooperifa, no risco da caneta, é periferia. A nossa, valeu, obrigado. Eu uso muito do táxi para escrever. Vejo uma cena, vejo um momento, falo, puta, meu, isso aí é poético, cara, olha. Pra mim, artista era quem tava nas grandes mídias. Mas aí eu descobri que eu sou um artista de rua, eu sou um cara da rua, eu sou ruólogo, eu fiz ruologia. Então eu posso produzir independente de ninguém. Não perca o domingão, não perca o domingão, em frente à televisão, em frente à televisão, não perca o domingão. O canal é desligar o da Atena e ligar as antenas, é desligar o da Atena e ligar as antenas. Caros amigos brasileiros, escreva essa carta capital em língua portuguesa, auxiliado pela literatura, para denunciar a Veja, que desde outras épocas, nos tempos do Cruzeiro, deturpa a realidade. Faça um exame com o devido capricho, perceberá, ela não está contigo. A história prova, apoiou a ditadura, essa não é nova. Pregam a boa forma que aprisiona a mulher no mundo de Marie Claire e o homem no das quatro rodas. Não se incomoda com a paixão de Cláudia. Nunca sua editora abriu o bico, nem abrirá para criticar o Playboy. Representa o interesse VIP
isto é, o empreiteiro e os empresários da arquitetura e construção, que sugam da população, mas negam casa e comida. Transformam você em SA, vendendo tititi como algo super interessante. Por trás da imparcialidade fictícia, 3 anunciantes para cada notícia. Não tem vergonha na caras. Quando a periferia descobrir que ela é o maior núcleo, que ela é quem realmente faz, porra, cara, esse país vai melhorar muito. Não serei o poeta de um mundo caduco. Então percebam a potência e eles abrem o microfone, né? Eu estive lá em Taboão da Serra, o Sérgio Vaz estava lá, eu conheci pessoalmente. E é incrível, porque é muito inspirador, né? Vão ônibus com vários jovens e eles curtem muito e realmente é um lugar democrático, né? Todos têm acesso, então é população de rua, todo mundo tem acesso e eles intercalam. Você vê que no finalzinho tinha alguém lendo Drummond e tem uma personagem lá, que é a Dona Edith, que é uma senhora que há 15 anos frequenta. Eu assisti ela declamar o Navio Negreiro do Castro Alves de cor. Uma coisa linda, não é inspirador? Então, viu quando o Sérgio Vaz falou que no começo eles só queriam se vingar do passado? Então tem muita raiva, né? E aí ele falou que a poesia foi consertando eles e eles foram consertando a poesia. Então ele faz questão de intercalar com grandes nomes da literatura, mas de valorizar. E os livros do Sérgio Vaz são maravilhosos, desculpa. Então vamos continuar, vou mostrar mais algumas produções dele. No Flores de Alvenaria, teoria da evolução. As atitudes demonstram que algumas pessoas descendem dos macacos, outras da banana. Aposto que você lembrou de alguém. Ter inimigos é bom, muitas vezes são os únicos que prestam atenção no que a gente faz. Humilde é uma pessoa grande que trata todas as outras como se fossem maiores. Não é maravilhoso? Na literatura, pão e poesia, ele diz: os dias que não doem. Não há mais como nomear as quartas-feiras no Sarau da Cooperifa, nem contá-las em versos ou prosa. Por exemplo, a noite de ontem foi simplesmente inenarrável, mágica, sem truques. Uma daquelas noites em que a gente se lembra o porquê de estarmos vivos, que é para celebrar a vida com tudo que temos direito, riso e dor. Só que dessa vez, mais riso do que dor. A lua sabe do que eu estou dizendo, ela estava lá, cheia, em silêncio, por respeito aos poetas, para que fluísse a poesia. Ela viu tudo e desta vez fomos nós, a comunidade, que fomos sua fonte de inspiração. E tenho certeza que foi por nós que ela brilhava, para que a gente não perdesse o caminho. Parece que todos haviam recebido um comunicado, o mesmo recado, que vinham de todos os lugares, dos becos, das favelas, do centro, do lado de dentro, do lado de fora. Foi impossível contá-los sem abraçá-los. Trazia na garganta um grito entalado que vinha das galés do Império Romano, dos porões dos navios negreiros singrados na velha Mãe África, e todos vinham carregados de feridas ainda expostas no peito nu, mas não havia lágrimas, apenas o clamor por liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade! Ô povo lindo, ô povo inteligente! O Sarau da Cooperifa ficou pequeno para tantas vozes que se juntavam a outras vozes, como se ouvíssemos o poeta João Cabral de Melo Neto recitando, depois de Dona Edith: um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos. E cada um que recitava sua poesia era como se lançasse um grito para que se juntasse a outros gritos, na intenção que todos esses gritos acordassem a humanidade. Você ouviu? Eram muitos os que gritavam, homens simples, mulheres dignas, uma gente a quem o capital insiste em escravizar,
mas um povo que não admite ser escravizado. Por isso o conflito. E não tem nada a ver com poesia de prateleira de biblioteca. Tem a ver com a palavra da rua, que é boca sem dente, descamisada, órfã de pai e mãe, sem certidão de nascimento, muito menos carteira profissional. É letra que corre sim pelas calçadas de chinelo de dedos, mas só que não tem varizes nem frieiras e não deixa pegadas. A palavra livre nos torna livres. Livres, entendeu? Por aqui agora só apanha na cara quem quer. Lá no sarau escolhemos não dar a outra face. Aliás, face nenhuma, bateu, levou. Um dia um intelectual disse que éramos exóticos só porque pegávamos ônibus lotado e gostávamos de poesia. Como pode esses ornitorrincos gostarem de literatura? Ironizou o homem da academia, levantando os halteres das letras para que outros dos seus também exercitassem a arrogância. Nesse caso, os sábios cantam como sabiás, mas dançam como caranguejos. Nada contra os caranguejos. Mas quem foi que disse que a gente gosta de literatura? A gente gosta de Mané Garrincha, o bailarino das pernas tortas, de Cartola, Dona Irã, Dolores, Sabotagem. A gente gosta de roda de samba em cima da laje, de beijo na boca, de futebol de várzea, de boa educação, de casa para morar, de trabalhar, de empinar pipa, de boteco, de cerveja gelada, de festa na quebrada. A gente gosta de rir, chorar, mas a gente gosta mesmo é de sorrir. Mas aí vem alguém e diz que não pode. Então a gente escreve sobre essas coisas dos dias que doem e dos dias que não. A gente é casca de ferida que gosta de rir e chorar no papel. Só isso. Não é literatura, é a vida. E nessa energia, né, de resistência, tem a Conceição Evaristo nesse livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos. E esse é o poema Vozes Mulheres, que no livro está na página 24 e 25. Olha como é forte. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas e engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, sente que já é uma outra energia? Ela também escreveu Olhos d'Água, em um trecho diz assim: vi só lágrimas e lágrimas, entretanto ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. A palavra que não se escreve, pois escrita está na palma e da alma de cada um. É preciso trazer sempre a mão aberta. Então não são trechos ao mesmo tempo doídos, mas tão bonitos? Agora a gente vai para outra energia. Da Rosa Monteiro, jornalista, escritora, nesse livro A Louca da Casa. Que a louca da casa é como se fosse a imaginação. E olha o que ela diz.
Não conheço nenhum romancista que não tenha o vício desaforado da leitura. Somos, por definição, bichos leitores. Roemos as palavras dos livros de uma forma incessante, tal como a carcoma emprega todo o seu ser ao devorar madeira. Além disso, para aprender a escrever é preciso ler muito. Por exemplo, George Eliot possuía uma vastíssima cultura e lia Homero e Sófocles em grego e Cícero e Virgílio em latim. Eu sou incapaz de semelhante proeza e esta pode ser uma das razões pelas quais escrevo pior do que ela. Em seu precioso ensaio Letra Ferida, Núria Amat propõe aos escritores uma pergunta cruel, que consiste em decidir entre duas mutilações, duas catástrofes. Se, por alguma circunstância que não vem ao caso, você tivesse que escolher entre nunca mais voltar a escrever ou nunca mais voltar a ler, o que escolheria? E você? O que você escolheria? Não pudesse nunca mais ler ou nunca mais escrever? Nesses últimos anos, formulei essa inquietante questão na base da brincadeira a quase todos os autores com quem encontrei pelo mundo afora e descobri duas coisas interessantes. A primeira é que uma esmagadora maioria deles, pelo menos 90%, possivelmente ainda mais, escolhemos, eu também, continuar lendo. Foi a sua opção? E a segunda é que esta brincadeira aparentemente inocente é um bom revelador da alma humana, porque tenho a sensação de que muitos dos escritores que dizem preferir a escrita são pessoas que cultivam mais o seu próprio personagem do que a verdade. Porque como se pode viver sem a leitura? Deixar de escrever pode ser a loucura, o caos, o sofrimento, mas deixar de ler é a morte instantânea. Um mundo sem livros é um mundo sem atmosfera, como Marte, um lugar impossível, inabitável, de maneira que muito antes da escrita vem a leitura. E nós, romancistas, somos leitores derrubados e transbordados por nossa fome ansiosa de palavras. Há pouco tempo ouvi a escritora argentina Graciela Cabal falar em público em Gijón, numa intervenção engraçadíssima e memorável. Veio dizer, mas ela se expressava melhor do que eu, que um leitor tem a vida muito mais longa do que as outras pessoas, porque não morre antes de acabar o livro que está lendo. Seu próprio pai, explicava a Graciela, tinha demorado muitíssimo a falecer, porque o médico vinha visitá-lo e, balançando tristemente a cabeça, afirmava: dessa noite não passa. Mas o pai lhe respondia: não, nada disso, não se preocupe. Não posso morrer porque tenho que terminar o outono do patriarca. E assim que o galeno saía, o pai falava: traga um livro mais grosso. Enquanto isso, não paravam de morrer colegas de papai que estavam saudabilíssimos. Por exemplo, um pobre homem que foi ao médico fazer um check-up e não saiu mais, continuou Graciela. É que a morte também é leitora. Por isso, recomendo ter sempre algum livro na mão. Porque assim, quando a morte chega e vê o livro, se espicha toda para ver o que você está lendo, como eu faço no ônibus, e então se distrai. Então, vê como essa narrativa já tem uma energia de leveza, né? Agora, prepare-se que vai mudar bem. Vou trazer um conto que está nesse livro, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, numa seleção do Ítalo Morricone, e vou trazer aqui um conto do Vitor Judice, que nasceu em 34, faleceu em 97. Ele nasceu aqui na minha terra, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Aos 5 anos de idade, mudou-se para São Cristóvão, seu grande sertão ficcional, onde viveu mais da metade de sua vida. Foi professor, bancário, jornalista, músico, ensaísta e crítico. Então, minha gente, preparem-se, que depois que vocês ouvirem esse conto, vocês nunca mais serão os mesmos.
Se chama O Arquivo. Diz assim: no fim de um ano de trabalho, João, repare que está com letra minúscula e é assim mesmo que está no texto original, tá? João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. João era moço. Aquele era o seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Não tivera uma só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Passou a tomar 2 conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava mais cedo e isto parecia aumentar-lhe a disposição. 2 anos mais tarde veio outra recompensa. O chefe chamou e lhe comunicou o segundo corte salarial. Dessa vez a empresa atravessava um período excelente. A redução foi um pouco maior, 17%. Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mudança. Agora João acordava às 5 da manhã, esperava 3 conduções. Em compensação, comia menos, ficou mais esbelto, sua pele tornou-se menos rosada. O contentamento aumentou, prosseguiu a luta. Porém, nos 4 anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. João preocupava-se, perdia o sono, envenenado com intrigas de colegas invejosos. Odiava-os. Torturava-se com a incompreensão do chefe. Mas não desistia. Passou a trabalhar mais 2 horas diárias. Uma tarde, quase no fim do expediente, foi chamado ao escritório principal. Respirou descompassado. Seu João, nossa firma tem uma grande dívida com o senhor. João abaixou a cabeça em sinal de modéstia. Sabemos de todos os seus esforços. É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial de nosso reconhecimento. Coração parava. Além de uma redução de 16% em seu ordenado, resolvemos na reunião de ontem rebaixá-lo de posto. A revelação deslumbrou todos sorrindo. De hoje em diante, o senhor passará a auxiliar de contabilidade com menos 5 dias de férias. Contente? Radiante, João gaguejou alguma coisa ininteligível, cumprimentou a diretoria e voltou ao trabalho. Nesta noite, João não pensou em nada. Dormiu pacífico no silêncio do subúrbio. Mais uma vez mudou-se. Finalmente deixara de jantar. O almoço reduzira-se a um sanduíche. Emagrecia, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminara certas despesas inúteis, lavadeira, pensão. Chegava em casa às 11 da noite, levantava-se às 3 da madrugada, esfarelava-se, olha o verbo, esfarelava-se num trem e 2 ônibus para garantir meia hora de antecedência. A vida foi passando com novos prêmios. Aos 60 anos, o ordenado equivalia a 2% do inicial. O organismo acomodara-se à fome. Uma vez ou outra, saboreava alguma raiz das estradas. Dormia apenas 15 minutos, não tinha mais problemas de moradia ou vestimenta. Vivia nos campos, entre árvores refrescantes, cobria-se com os farrapos de um lençol adquirido há muito tempo. O corpo era um monte de rugas sorridentes. Todos os dias, um caminhão anônimo transportava-o ao trabalho. Quando completou 40 anos de serviço, foi convocado pela chefia. Seu João, o senhor acaba de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias e sua função, a partir de amanhã, será de limpador de nossos sanitários. O crânio seco comprimiu-se. Do olho amarelado escorreu um líquido tênue. A boca tremeu, mas nada disse. Sentia-se cansado. Enfim,
atingira todos os objetivos. Tentou sorrir. Agradeço tudo que fizeram em meu benefício, mas desejo requerer minha aposentadoria. O chefe não compreendeu. Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, por quê? Dentro de alguns meses terá que pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro. Desprezar tudo isso? 40 anos de convívio? O senhor ainda está forte, o que acha? A emoção impediu qualquer resposta. João afastou-se. O lábio murcho se estendeu. A pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura regrediu, a cabeça se fundiu ao corpo. As formas desumanizaram-se, planas, compactas. Nos lados havia 2 arestas. Tornou-se cinzento. João transformou-se num arquivo de metal. E você, tá passando mal? Esse conto é um tapa na cara. A partir de hoje, você vai começar a enxergar vários arquivos. Tomara que você também não seja um deles. Mas se for, esse conto agora vai começar a fazer um trabalho em você. Respira fundo. Se você quiser, anota no seu caderno de bordo o que é que esse conto provocou em você. O que é que ele te fez lembrar. Mas tome cuidado. Não vá querendo mostrar isso para todo mundo que você já lembrou, não. Calma lá. Ele tem um efeito bombástico. Já vi muita gente pedindo demissão por causa desse conto. Então, respira, estica esse pavio, vai anotando, deixa a tua escrita também te cuidar. Então, o conto evoca as coisas, né? Traz os fósseis à fala. E a escrita em prosseguimento, ela vai ancorando e vai te fazendo com que você entre em contato com isso tudo e espreite as possibilidades a partir dessa consciência. Mas esse conto é bombástico. E segura firme, porque agora nós vamos ter o conto, a narrativa, o trecho da literatura mais importante do curso todo. Que é, preparem, porque é da vibração do Victor Judice também, o Franz Kafka. Nesse livro, Um Médico Rural, ele tem um conto que se chama Diante da Lei. E eu repito, este conto é a leitura mais importante desse curso inteiro. Ativa aí as suas antenas. Diante da lei está um porteiro. Um homem do campo chega a esse porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora não pode permitir a entrada. O homem do campo reflete e depois pergunta se então não pode entrar mais tarde. É possível, diz o porteiro, mas agora não. Uma vez que a porta da lei continua como sempre aberta e o porteiro se põe de lado, o homem se inclina para olhar o interior através da porta. Quando nota isso, o porteiro ri e diz: se o atrai tanto, tente entrar apesar da minha proibição. Mas veja bem, eu sou poderoso e eu sou apenas o último dos porteiros. De sala para sala, porém, existem outros porteiros, cada um mais poderoso que o outro. Nem mesmo eu posso suportar a simples visão do terceiro. O homem do campo não esperava tais dificuldades. A lei deve ser acessível a todos e a qualquer hora, pensa ele. Agora, no entanto, ao examinar mais de perto o porteiro com seu casaco de pele, o grande nariz pontudo, a longa barba tártara, rala e preta, ele decide que é melhor aguardar até receber a permissão de entrada. O porteiro lhe dá um banquinho e o deixa sentar-se ao lado da porta.
Ali fica sentado dias e anos. Ele faz muitas tentativas para ser admitido e cansa o porteiro com seus pedidos. Às vezes, o porteiro submete o homem a pequenos interrogatórios. Pergunta-lhe a respeito de sua terra natal e de muitas outras coisas. Mas são perguntas indiferentes, como as que os grandes senhores fazem, e para concluir, repete-lhe sempre que ainda não pode deixá-lo entrar. O homem, que havia se equipado com muitas coisas para a viagem, emprega tudo, por mais valioso que seja, para subornar o porteiro. Com efeito, este aceita tudo, mas sempre dizendo: eu só aceito para você não julgar que deixou de fazer alguma coisa. Durante todos esses anos, o homem observa o porteiro quase sem interrupção. Esquece os outros porteiros e este primeiro parece-lhe o único obstáculo para a entrada na lei. Nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta, desconsiderada o acaso infeliz. Mais tarde, quando envelhece, apenas, tem um Szinho a mais aí, desculpa, apenas resmunga consigo mesmo. Torna-se infantil. E uma vez que, por estudar o porteiro anos a fio, ficou conhecendo até as pulgas da sua gola de pele, pede a estas que o ajudem a fazê-lo mudar de opinião. Finalmente, sua vista enfraquece. Ele não sabe se de fato está ficando mais escuro em torno ou se apenas os olhos o enganam. Não obstante, reconhece agora no escuro um brilho que irrompe, inextinguível, da porta da lei. Mas já não tem mais muito tempo de vida. Antes de morrer, todas as experiências daquele tempo convergem na sua cabeça para uma pergunta que até então não havia feito ao porteiro. Faz-lhe um aceno para que se aproxime, pois não pode mais endireitar o seu corpo enrijecido. O porteiro precisa curvar-se profundamente até ele, já que a diferença de altura mudou muito em detrimento do homem. O que é que você ainda quer saber? Pergunta o porteiro. Você é insaciável. Todos aspiram à lei, diz o homem. Como se explica que em tantos anos ninguém além de mim pediu para entrar? O porteiro percebe que o homem já está no fim. E para ainda alcançar sua audição em declínio, ele berra: aqui ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada só a você. Agora eu vou embora e fecho-a. Como é que você está se sentindo aí? Por que é que eu digo que esse é o conto mais importante do curso? Porque eu tenho um comunicado a fazer, minha gente. O porteiro morreu. O porteiro, na verdade, não existe. Então, o que no final do conto o porteiro falou? Essa entrada estava destinada só a você. Por isso que não fazia sentido. Ele ficou ali a vida inteira esperando a autorização para entrar. E você? Eu suspeito que tenha um caminho que é só seu. Que tem pessoas esperando você assumir o seu lugar. E o que é que você está esperando? Você está esperando que alguém autorize? Você está esperando que um diploma diga que você pode fazer aquilo? Você está esperando a autorização de um porteiro que não existe. Experimenta não fazer pergunta para ninguém. Experimenta andar sem pedir autorização. Experimenta. Depois você me conta. Isaac Magies, em Estranheirismo, diz assim: tem gente que se mata cortando os impulsos.
Todo progresso é fruto de pessoas nada razoáveis. A gente já está encaminhando para uma finalização. Vamos mudar um pouquinho a energia da narrativa. Eu sei que você está aí reverberando, imagino, mas vamos lá. Vamos trazer o Mia Couto no Histórias Abençoadas. É a história do cego estrelinho. Diz assim: o cego estrelinho era pessoa de nenhuma vez. Sua história poderia ser contada e descontada, não fosse seu guia Gigito Efraim. A mão de Gigito conduziu o desavistado por tempos e idades. O cego, curioso, queria saber de tudo. Ele não fazia cerimônia no viver. O sempre lhe era pouco e o tudo insuficiente. Dizia deste modo: tenho que viver já, senão esqueço-me. Gigitinho, porém, o que descrevia era o que não havia. O mundo que ele me enunciavam eram fantasias e rendilhados. A imaginação do guia era mais profícua que papaeira. O cego enchia a boca de águas. Que maravilhação esse mundo! Me conte tudo, Gigito. A mão do guia era, afinal, o manuscrito da mentira. Gigito Efraim estava como nunca esteve São Tomé, via para não crer. O condutor falava pela ponta dos dedos, desfolhava o universo aberto em folhas. A ideação dele era tal que mesmo o cego por vezes acreditava ver. Foi no mês de dezembro que levaram Gigitinho. Lhe tiraram do mundo para pôr na guerra, obrigavam os serviços militares. O cego reclamou que o moço inatingia a idade e que o serviço que ele a si prestava era vital e vitalício. O guia chamou o estrelinho à parte e lhe tranquilizou. Não vai ficar sozinhando por aí, minha mana já mandei para ficar em meu lugar. Sou irmã de Gigito, me chamo Infelizmina. Olha o nome da criatura, Infelizmina. Desde então, a menina passou a conduzir o cego, fazia-o com discrição e silêncios. E era como se Estrelinho por segunda vez perdesse a visão, porque a miúda não tinha nenhuma sabedoria de inventar. Ela descrevia os tintins da paisagem com senso e realidade. Aquele mundo a que o cego se habituara agora se desiluminava. Estrelinho perdia os brilhos da fantasia. Deixou de comer, deixou de pedir, deixou de queixar. Fraco, ele careceu que ela o amparasse, já não apenas de mão, mas de corpo inteiro. De cada vez, ela puxava o cego de encontro a si. E este foi sentindo a redondura dos seios dela. A mão dele já não procurava só outra mão, até que Estrelinho aceitou, enfim, o convite do desejo. Nessa noite, por primeira vez, ele fez amor. E embevencido, é assim mesmo que está escrito no texto original. Um instante, regressaram as lições de Gigito. O pouco se fazia tudo e o instante transbordava a eternidade. Sua cabeça andorinhava e ele guiava o coração como voo de morcego, por eco da paixão. Pela primeira vez, o cego sentiu sem aflição o sono chegar. E adormeceu, enroscado nela, seu corpo imitando dedos solvidos em outra mão. De manhã chega a notícia, Gigito morrera. O mensageiro foi breve como deve um militar. A mensagem ficou em infinita ressonância como devem as feridas de guerra. Estranhou-se o seguinte, o cego reagiu sem choque. Parecia ele já sabendo daquela perca. A moça essa deixou de falar, órfã de seu irmão. A partir dessa morte, ela só tristonhava, definhada. E assim ficou, sem competência para reviver. Até que a ela se chegou o cego e lhe conduziu para a varanda da casa. Então, iniciou de descrever o mundo indo além dos vários firmamentos. Aos poucos foi despontando um sorriso. A menina se sarava da alma. Estrelinho miraginava terras e territórios. Sim, a moça se concordava. Tinha sido em tais paisagens que ela dormira antes de ter nascido. Olhava aquele homem e pensava, ele esteve em meus braços antes da minha atual vida. E quando já havia desvencilhado da tristeza, ela lhe arriscou de perguntar, isso tudo, Estrelinho, isso tudo existe aonde?
E o cego, em decisão de passo e estrada, lhe respondeu: venha, eu vou lhe mostrar o caminho. Então, na literatura é muito recorrente os cegos que enxergam muito melhor do que os que têm visão. É o Saramago, no Ensaio sobre a Cegueira, é o Rei Lear, né? Então, minha gente, caderno de bordo, quais são as sugestões, né? Que você, na verdade, não é obrigada a nada. As sugestões dos prazeres de casa é registrar as dissonâncias, né? Dos impactos vividos nessa aula. E, se você quiser participar, enviar a sua definição pessoal de biblioterapia. Se você pegasse um elevador e tivesse que explicar para alguém até chegar no térreo o que é biblioterapia, quais seriam as palavras que você usaria? Né? Me manda um WhatsApp e a aula 6 iniciará justamente com um conceito de biblioterapia. Vamos trazer os grandes mestres e vamos dialogar também com algumas definições enviadas, tá bom? Então, bons sonhos, independente da hora do dia, né? Porque, como diz o Pessoa, ler é sonhar pela mão de outrem. Então, que esses universos mexidos possam inaugurar novos sentidos e possibilidades para vocês. Essa é uma ilustração do Troche no livro Desenhos Invisíveis. Então, minha gente, por hoje é só. Bom descanso para todos e até a próxima aula. Muito obrigada pela sua companhia.